Agora sim a gente fala do problema aqui na manhã de hoje no metrô de São Paulo. O Thiago Muniz acompanhou mais cedo, trouxe a informação pra gente no Jornal da Manhã. Thiago, o que é que aconteceu afinal de contas? Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Se a sexta é sem carro, a quarta foi sem metrô pra muita gente ou com sérios problemas no mínimo. De acordo com a Companhia do Metropolitano, uma placa de publicidade caiu no meio dos trilhos da Estação Vergueiro, numa área próxima à Estação Vergueiro. A gente tem até a imagem, para quem nos acompanha pela internet, a gente vê que essa placa ela fica bem em cima daquela mureta que em algumas estações separa os trilhos do metrô. Aí o trem tem que ficar parado no meio do caminho. E qual que é a consequência disso? Nós tivemos em várias estações o registro de filas, muitas filas, o pessoal tentando entrar dentro das estações para fazer o seu caminho. Essas imagens são especificamente, para quem nos acompanha pela internet, da estação Vila Mariana. As pessoas chegavam e tinham o acesso restrito. Dois funcionários do metrô perguntavam para as pessoas para onde elas iam, porque dependendo do destino que elas fossem tomar, elas não conseguiriam chegar, porque o trecho entre Liberdade e Paraíso estava fechado e os trens então circulavam só entre Sé e Tucuruvi ou entre Ana Rosa e Jabaquara. O trecho do meio que estava parado em razão da retirada dessa placa, ele ficou desenergizado e houve a Operação Paese. Nós temos também outras imagens cedidas gentilmente pela jornalista Nádia Machado. Ela estava dentro do trem que ficou parado bem perto da placa de publicidade na Estação Vergueiro. Ela registrou o momento em que as pessoas evacuavam o trem e saíam pelo túnel lateral de acesso de serviço do metrô. A gente vê que tá tudo escuro, os seguranças e os agentes do metrô tiveram que conduzir as pessoas, então elas andaram pelo túnel, pelo corredor de serviço, e quando ela saiu da estação, encontrou aí os trens parados dos dois lados. Ela ainda conseguiu sair, ela acabou descendo em Vergueiro e indo a pé pro trabalho dela e enfrentando uma dificuldade que muitos paulistanos, e não só paulistanos, moradores da região metropolitana enfrentaram como um todo. Porque você teve essas 4 estações da linha 1 azul fechadas, mas o que acontece? A linha 1 é uma das, vamos dizer assim, espinhas dorsais do metrô de São Paulo, é a linha norte e sul, junto com a linha leste-oeste, a linha 3 vermelha, são as que carregam o maior número de passageiros e elas se interligam na Sé. Quando você tem um problema desse tamanho, você tem o impacto na linha 3 vermelha e também na linha 2 verde, que é cada vez mais um ramal demandado do metrô de São Paulo, porque liga a Zona Oeste, a região da Avenida Paulista e aquela área sudeste da cidade, composta pelo Sacomã e pela Vila Prudente. Então, todo esse problema na linha 1 azul, tivemos também, portanto, velocidade reduzida nas linhas 3 vermelha e 2 verde em razão dessa paralisação de 4 estações. A gente tem gente que foi afetada, gente que vem de muito longe. A gente sabe que o transporte público faz com que pessoas cortem grandes distâncias por dia. A assistente de RH, Karen Cristina Souza Belmiro, vem de Suzano para a região centro-sul da cidade de São Paulo todos os dias. Em geral, ela leva 2 horas só no percurso de ida e hoje ela perdeu mais tempo. Foi 1 hora na luz esperando até chegar aqui na Vila Mariana. Entendi. Você sai de onde, trabalha onde? Como é que é o seu dia normalmente? Eu saí de Suzano para trabalhar na Vila Mariana. Em torno de 2 horas para chegar aqui. Hoje foi mais. Nossa, e quanto tempo você chegou a ficar parada dentro de um trem ou ficou parada dentro da estação mesmo? Como é que foi? Na estação. 1 hora na estação esperando, lotado. A desempregada Drisme Carrier Flório também enfrentou atrasos. Ela saiu da zona leste de São Paulo e fez exatamente o caminho que a gente descreveu. Faria a interligação na estação Sé e ela até fez, mas depois de encarar plataformas abarrotadas. Na Sé, na hora de descer a escada rolante, eu já vi aquele tumulto lá embaixo e todo mundo, o que aconteceu, o que aconteceu? E o metrô tava parado lá embaixo. Aí não tinha mais lugar lá embaixo, tava tumultuando lá em cima. Bom, Vitor, então a gente tem aí essa informação que uma placa de publicidade caiu. Aliás, informação essa que
demorou um tempo para vir pelos canais oficiais da companhia, ficou o tempo todo a primeira informação de que se tratava de uma interferência de via, o que pode ser qualquer coisa, né? E uma queixa que a gente ouviu também era de falta de informação aos usuários. Às vezes eu estive na estação Vila Mariana, às vezes o alto-falante tinha a emissão sonora, mas em muitos casos as pessoas entravam numa fila, não sabiam direito o que estava acontecendo, aí funcionários do metrô já chegavam e perguntavam para as pessoas para onde elas iam. Em alguns casos na Vila Mariana, as pessoas eram orientadas a sair a pé para ir para a estação Paraíso ou Ana Rosa, porque talvez ganhassem mais tempo do que se ficassem esperando a resolução do problema. O fato é que nós tivemos, portanto, uma falha, e aí veja, não é uma falha nem mecânica, nem dos trilhos, das nem condições, sistema elétrico, nem né? de sistema elétrico. Cabe, aliás, perguntar exatamente por que essa placa caiu. Ela estava sendo instalada? Era uma placa velha? Quer fazer essa pergunta, Thiago? Acho que temos um convidado aqui na linha. O Milton Joia é o diretor de operações do metrô de São Paulo e participa com a gente agora aqui do Ligado na Cidade. Joia, tudo bem? Obrigado pela participação. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Repasso para você a pergunta que o Thiago fez agora. Por que essa placa caiu no trilho? Vitor, essa placa, na realidade, é um conjunto de painéis de publicidade que foi instalado no dia 29 de junho, na madrugada de 29 de junho, ou seja, há menos de um mês. Então, ela não é velha. Vocês tinham levantado aí, pode já ter algum prazo? Não. Esse sistema de fixação, ele é extremamente robusto. Ele é chumbado na plataforma, na mureta entre vias. Então, não existia a chance de qualquer tipo de queda. O que aconteceu é que ela é travada com duas portas, uma de cada lado, e uma das portas se abriu. A trava da porta se quebrou, ou não sei, na verdade, o que aconteceu ainda. E acabou abrindo e um trem bateu contra a placa, contra o conjunto. Esse conjunto caiu e eu fui obrigado a desenergizar as duas vias na estação Vergueiro, no trecho de Vergueiro. Eu vou pedir para quem opera aqui o programa colocar de novo aí a imagem da placa que caiu, porque para o nosso ouvinte que está acompanhando também pela internet poder entender, a placa fica nessa mureta entre vias, né, que o Joia falou. Ela fica naquela muretinha que separa os dois sentidos, o vagão que vai para Jabaquara e o vagão que vai para Santana, né? Então, essa placa caiu, e ela caiu porque a porta que segura a placa se rompeu, é isso, Joia? Repete pra gente. É o seguinte, é um conjunto de painéis de LED e esse conjunto é coberto com duas tampas, tá certo? Uma das tampas se abriu indevidamente e um trem chocou-se contra essa tampa e todo o conjunto caiu. Todo o conjunto acabou caindo entre as duas vias. Não aconteceu nada com esse trem que se chocou com a placa, né? Nenhum registro. Houve algum ferido dentro do trem? Imagino que houve algum impacto. O trem estava em velocidade, senhor Joia? Não, o trem, o que acontece, Vitor? Ele entra na estação a 40 km por hora, então ele entra em baixa velocidade. Não teve nenhum ferido, não aconteceu nada com nenhum usuário, com nenhum empregado, nada. O que aconteceu, na verdade, foi que esse conjunto acabou caindo dessa mureta, certo? E acabou comprometendo a operação comercial, porque eu fui obrigado a desenergizar e meu pessoal de manutenção foi retirado. Então essa placa... frisar, Vitor, que esse conjunto pesa 500 quilos. Então, e ele é muito bem fixado. Daí o tempo de normalização ter sido um pouco mais alto do que a gente desejaria. Diga, porque Thiago. é muito pesado, eu tive que deslocar 7 pessoas para fazer o serviço. Então essa placa ela já estava meio solta por causa desse problema nessa porta, nessa tampa de fixação, e quando o trem passou por essa placa, por essa porta está solta, ele atingiu e derrubou o conjunto, é isso? Não, ela não estava, olha, eu não consigo afirmar se ela estava solta ou não. Mas ela estava fora da posição original, então? O sistema é muito robusto de fixação. O que aconteceu, eu não posso te falar ainda. Meu pessoal está mergulhado nesse momento, nesse assunto, para descobrir qual foi a causa, o que efetivamente aconteceu. E haverá algum Por que aconteceu isso? E agora vocês preveem algum tipo de pente fino, alguma perícia em outras estações, em outras placas de publicidade, para verificar Vitor, qual a condição delas, Joia? Iremos, Vitor. Boa pergunta. Nós temos esse conjunto em duas estações. 6 conjuntos na estação Saúde
e 6 na estação Vergueiro. Um dos conjuntos de Vergueiro apresentou esse problema. Então, eu já estou com o meu pessoal nessas 2 estações, fazendo uma averiguação, pelo menos à distância agora, mas de hoje para amanhã, na madrugada, eu vou fazer uma verificação completa e, se for o caso, eu retiro o painel. Senhor Joia, só para... se o senhor me corrija se eu estiver errado, mas essas placas são do novo acordo com a empresa JCDecaux, né? É a concessionária que explora toda a parte comercial do metrô. É a JCDecaux. E eu estou perguntando isso pelo seguinte, essa responsabilidade por apurar o que aconteceu, por fazer uma eventual substituição, recai ao metrô ou a essa empresa? Quem que é responsável? Não, o metrô, quem implanta é a JCDecaux, mas a supervisão de tudo é do metrô de São Paulo. Uhum. E como funcionou pela manhã, Joia, a comunicação para o passageiro? Quem estava no metrô foi informado, não só na linha azul, mas em outras linhas. Essa notícia chegou, como é que foi? Vitor, nós temos um processo de comunicação que envolve informação para os nossos usuários através das redes sociais, através do sistema de audição pública das estações e dos trens. O que nós temos de notícia é que a gente informou para e passo tudo o que estava acontecendo. Pode ter tido algum problema? Pode, mas o nosso pessoal é orientado, existem procedimentos que orientam o nosso pessoal a informar constantemente o nosso usuário do que está acontecendo. E aí, quando o trem para, ele interrompe o trajeto, como é que funciona? O vagão chega até uma estação para o desembarque? Como é que o usuário é retirado de lá? Enfim, como é que funciona o plano de emergência do metrô numa situação que é completamente inesperada, como essa que aconteceu hoje de manhã? Nós procuramos sempre parar o trem nas regiões de plataforma. Por quê? Porque eu consigo tirar os usuários de dentro do trem o mais rápido possível. Quando, por qualquer motivo, isso não acontece, uma desenergização, alguma coisa assim, eu energizo para levar o trem até a região de plataforma para poder evacuar. Essa é a nossa condição normal de operação, nosso esquema normal de operação, tá bom? Ok. Algo a acrescentar, Joia? Alguma última informação? Olha, eu agradeço a oportunidade de poder informar os ouvintes da Jovem Pan o que aconteceu, certo? Pedir desculpas, que efetivamente isso foi um incidente que não estava nos nossos planos e que nós estamos apurando e não existe nenhuma insegurança tanto para o nosso usuário quanto para o nosso empregado. E nesse momento, senhor Gioia, a operação ela já é normal ou ainda segue com a sinalização de velocidade reduzida em alguma das linhas? Não. Desde as 9h08, Vitor, a circulação ela normalizou. É lógico que nesse momento a gente tinha muito usuário ainda nas regiões de plataforma, nas estações. Nós tiramos os usuários, mas no momento a circulação é normal. O que nós fazemos, Vitor, nós fizemos nas estações Saúde e Vergueiro, nós restringimos a velocidade nessas estações por conta de haver painéis semelhantes. Mas não existe nenhum comprometimento com os usuários. Mas só uma coisa, essa informação é importante. Há painéis semelhantes em outras estações. Os senhores vão continuar restringindo a velocidade antes de fazer essa checagem? Nós estamos restringindo, nós diminuímos um pouco a velocidade de entrada do trem nessas 2 estações. Então esse procedimento deve durar então até amanhã, pelo menos. Até amanhã, nas estações que o senhor citou, os trens vão entrar em velocidade reduzida. Nessas 2 estações, até o momento que o meu pessoal de manutenção liberar a circulação. Tem uma previsão para isso? Fazendo checagem, tá ok? Tem uma previsão para isso? Hoje à tarde eu devo finalizar isso. Se eu não finalizar, eu finalizo de madrugada. Ok, a gente deixa o convite então, Joia. O contato vai continuar aberto aí com você. A qualquer atualização a gente vai atualizando também o nosso ouvinte, né? O usuário do metrô. Mas obrigado, viu, pelo contato. A gente vai seguir em contato durante a tarde, ao longo do dia, para tentar entender exatamente o que aconteceu, as consequências disso e como fica a situação aí do metrô. Obrigado, Joia. Bom trabalho para você. Vitor, eu agradeço a oportunidade de esclarecer o que aconteceu aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado.